Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, vou começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, conta uma parábola para ensinar aos seus discípulos que é necessário ficar preparados, permanecer preparados, porque nós não sabemos o momento, a hora da vinda do Filho do Homem. E essa vinda, ela pode ser a parousia, o fim dos tempos, mas pode ser também o final da nossa vida aqui nessa terra. Porque quando nós cessamos a nossa vida nessa terra, pela morte, nós encontraremos o Filho do Homem. Ele virá ao nosso encontro. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre isso, para que possa nos alertar sobre a nossa vida cotidiana, sobre o nosso esforço para permanecer fazendo a vontade dele. E para isso ele conta uma parábola muito interessante para a nossa reflexão no dia de hoje. E ele vai contar essa parábola desse empregado que ali está como que esperando o seu patrão voltar. E pela demora do seu patrão, pode, em vez de fazer a vontade, continuar fazendo a vontade do seu patrão, pode pensar em outras coisas, pode pensar na sua própria vontade, nos seus próprios prazeres. Jesus está querendo dizer que a vontade do Pai do céu, a vontade de Deus, é aquilo que deve motivar a nossa vida, porque essa vontade que tem como uma promessa essencial na nossa vida, que é o reino dos céus, que também nos dá uma graça de já participar da glória eterna antecipadamente aqui nessa terra. Essa graça divina nos permite já viver uma unidade com Deus. E fazer a vontade de Deus é sim estar unido a Ele. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos e vigilantes, sempre firmes na nossa vida de oração, de diálogo com Deus, porque o momento que nós descuidamos da nossa vida de oração, do nosso diálogo com Deus, começa a surgir algumas tentações. A tentação daquele que Jesus vai contar, desse homem que percebe a demora do seu patrão, que ele não está vendo o que ele está fazendo e começa a pensar consigo: meu patrão está demorando, vou começar a espancar os criados e as criadas e a comer, a beber, a embriagar-se. O Senhor
daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Veja como que Jesus Cristo ele traz aqui algumas coisas que são muito essenciais para a nossa vida. Porque na medida em que nós vamos deixando a nossa vida de oração, começa a adentrar na nossa vida os pecados capitais. Começa a se inflamar dentro de nós. A ira, começar a espancar os criados e as criadas. A gula, comer e beber, embriagar-se. Nós precisamos ter esse grande cuidado, porque esses dois pecados, eles adentram a nossa vida quando nós descuidamos de vigiar aquilo que realmente é o mais essencial em nós, que é a vontade de Deus. Por isso que precisamos nos fortificar cada vez mais pela vida de oração, para permanecer fiéis à vontade de Deus. É claro que permanecer fiel não significa permanecer perfeitos, porque nós não seremos. Mas permanecer fiel é permanecer lutando para cumprir a vontade de Deus. Porque assim Jesus diz, que feliz aquele empregado, feliz aquele servo, feliz aquele fiel que, diante das suas limitações, das suas dificuldades, Deus encontrar lutando para fazer a sua vontade. Porque na medida em que nós fazemos a vontade de Deus, nós nos unimos a Ele. E na medida em que nós estamos unidos a Deus, através de Jesus Cristo, nós já começamos a participar da glória do céu. E no momento em que o Filho do Homem vier para nos julgar, ou no juízo particular, ou no juízo final, nós verdadeiramente seremos capazes de corresponder ao amor de Deus. Esse amor que é salvação, esse amor que é sim, obra de plenitude na vida do ser humano. E no final do Sagrado Evangelho, Jesus vai dizer: a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito será exigido. Muitas vezes nós olhamos essa passagem como uma exortação de condenação, mas aqui nós precisamos olhar com um olhar totalmente oposto, porque precisamos olhar essa palavra de Jesus Cristo como uma graça que nós recebemos, um dom que nós recebemos nessa terra para realmente ser instrumentos de salvação para a nossa vida. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. O que significa isso? Se muito foi nos dado, nós precisamos entregar no juízo particular, no juízo final, aquilo que são os frutos da nossa administração. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Isso significa que não importa se tenhamos pecados, dificuldades, quedas e levantes, o mais importante é continuar trabalhando na vinha do Senhor, é continuar trabalhando nessa obra de salvação, porque no final nós seremos julgados pelos nossos frutos e assim não pela nossa perfeição, porque não seremos nunca perfeitos, porque até quando nós nos achamos perfeitos é aí que se manifesta a nossa imperfeição, pelo pecado da soberba, da vanglória, da vaidade. Precisamos ter esse grande cuidado, porque é mais fácil um pecador entrar no reino dos céus do que um rico, ou seja, não rico de bens materiais, mas uma pessoa que se acha melhor do que as outras, maior do que as outras, adentrar nesse reino. Por isso, é muito importante que nós possamos realmente exercitar a nossa vida interior, para que assim possamos dar bons frutos e permanecer sempre vigilantes na vontade de Deus, independente dos nossos pecados, mas sempre lutando para fazer essa vontade, porque é a luta que nos salva. A perfeição só nos leva, o desejo e a consciência de perfeição nessa terra só nos leva àquilo que é a condenação, porque vai nos levar sempre para o pecado do orgulho, da soberba, da vaidade.
busquemos ser humildes e realmente nunca descuidar do nosso diálogo com Deus, porque é nesse diálogo que nós já experimentamos a glória eterna. É nesse diálogo que nós já experimentamos a unidade com Deus. É nesse diálogo que nós trazemos sempre vivo na nossa consciência e no nosso coração aquele que é verdadeiro sentido da nossa vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.